Então vamos lá, boa noite oficial, sejam bem-vindos ao nosso segundo encontro para a gente falar um pouco da questão de autossabotagem. E aí, tendo em vista a votação no grupo, né, que o pessoal pediu que falasse sobre a questão, né, desses processos aí em relação a mudanças de estilo de vida, alimentação, prática de exercício físico. Então a gente trouxe a temática hoje. A gente vai se apresentar rapidamente, né? Então, algumas pessoas que já estão no grupo nos conhecem, outras pessoas que talvez vão ver depois. Então, eu sou Ana Paula Petrucci, né? Sou nutricionista, facilitadora de programas de mindfulness, mind eating, compaixão. Tenho transformações como Hatha Yoga, hoje também estudante de psicologia, entre outras coisas que eu já fiz nessa caminhada. E aqui o convite nosso, né, nessa comunidade, esses encontros, é a gente poder compartilhar da informação, né, poder contribuir na busca de vocês. E eu vou passar a bola aí para a Vivi antes da gente começar de fato a temática. Então, Vivi, por favor, se apresente. Olá, para quem não me conhece, sou Viviane Nóbrega, tenho uma especialização em terapia cognitivo-comportamental, sou certificada em DBT, uma certificação internacional que trabalha com a desregulação de humor, né, de pacientes graves, trabalho, né, com um trabalho de prevenção também na regulação desse humor e trabalho com a terapia de esquemas. Tenho uma formação em esquemas e amo. Espera aí, Vivi. Acho que, peraí, ficou mudo o seu. Vamos lá. Você apertou alguma coisa aí? Peraí, Vivi, eu acho que você vai ter que desmutar, deu uma mutada aí. Vamos lá. Você consegue... Espera lá. Acho que aconteceu alguma coisa aqui, gente. Vivi, você consegue colocar o seu som de novo? Ixi. Ah, agora sim. Agora Oi? voltou. Aí deu para ouvir até que parte. Ah, você estava falando da sua formação do DBT, depois começou a falar de esquemas. Aí tem a formação de esquemas, né? Eu atendo em consultório particular, atendimento clínico, atendo adolescentes e adultos. E uso também, né, as práticas. Não tem como ser uma profissional em DBT, em TCC, e não usar as práticas de mindfulness, de atenção plena, tanto que um dos protocolos, né, de uma dos que a DBT ela é dividida em 4 partes, então uma delas é mindfulness, aceitação, regulação da emoção, né? Na verdade, quando falamos de aceitação, é tolerar o mal-estar, e as práticas de efetividade social. Então, é saber dizer não, é dar limites, né? É uma abordagem muito, muito bacana. E hoje, aproveitando, né, vocês que estão aqui conosco, eu queria agradecer, vocês reservaram, né, esse minutinho aí do dia, nessa quinta-feira, para falar de autossabotagem, e eu vim pensando, hoje eu até vi uma publicação sobre isso, eu acho que é importante falar, que, na verdade, se nós formos falar em ciência, em psicologia, essa palavra autossabotagem, ela não existe, né, gente? Essa palavra de autossabotagem é o senso comum, assim como não existem é, a síndrome, né? A síndrome da boazinha, a síndrome do Peter Pan, a síndrome, sei lá quantas tem aí, né? E da impostora. É o universo aí criando essas nomenclaturas, mas não é, né? Quando falamos de autossabotagem, não é uma palavra que existe dentro da ciência, dentro da psicologia. É uma nomenclatura, assim como autoestima, né? Autoestima não existe essa palavra também na ciência, porque aí vem um leque que hoje, né, o nosso objetivo, eu e Ana, é realmente abrir esse universo da autossabotagem, que no primeiro encontro foi geral, né? Falamos de tudo e resolvemos abrir mais para aquilo que. Por que não fazemos aquilo que gostaríamos de fazer? Acho que esse é o ponto, né? Por que eu quero tanto fazer algo e não faço? E aí olhar para as crenças. Aí a ciência, aí a psicologia tem, né, um olhar realmente para aquilo que impede, né, que são as nossas histórias, nossos esquemas,
E aí, hoje, o assunto é esse, né? Como entrar no mundo, qual seria o primeiro passo, o segundo, o terceiro, para sair desse lugar que eu tão falado também, que é a zona de conforto, que na verdade não é tão confortável, porque ficamos ruminando, ficamos ali, nossa, devia ter feito e não fiz, aí vem a autocrítica. Por isso, hoje, a sugestão do exercício de observar, né, aquilo que pensamos. Porque enquanto eu observo aquilo que eu penso, eu começo a avaliar e até olhar para as evidências. Faz sentido esse pensamento? É, faz sentido. Ou então, não, eu não tenho evidência de que eu não consigo. Eu nunca tentei. Então, é olhar, né? Quando olhamos para aquilo que pensamos, na ciência, né, tem nome isso, né? Metacognição, quando eu olho para aquilo que eu penso. E a partir disso, que amanhã eu vou colocar um outro passo, é dar nome para o que você, né, sente. Então, eu penso, eu sinto, e como que eu me comporto? E aí, essa é o pulo do gato, né? Eu sinto, eu penso o desconforto, a autocrítica. Aí, eu vou ficar ruminando até quando, né, Ana Paula? Exatamente, e assim, a Vivi falando, eu até lembrei do nosso primeiro encontro a respeito, que eu até trouxe uma fala de uma professora, né, do Mindfulness também, que ela fala assim, é estranho a gente falar em autossabotagem, porque se eu tenho consciência de que aquilo não me faz bem, então por que que eu faço, né? Se eu estou consciente, e como a Vivi falou, né, essa metacognição, que é, inclusive, uma das capacidades que a gente, né, adquire quando a gente pratica Mindfulness, vai ajudar a gente a observar o que fica no automático, porque às vezes nem passa pelo nosso nível de consciência, né? Então, quando você faz as coisas de forma automatizada, é óbvio que você não está consciente desses pensamentos. Nem sequer você para observar isso, imagina. Né? Então, a ideia, e inclusive a gente nunca foi muito ensinado a isso, né? Observar os pensamentos. Imagina, em algum momento na sua infância, alguém falou assim, ó, observa o que você está pensando, e sem se envolver com esses pensamentos, porque o que acontece é que a gente pensa e se identifica com o que a gente pensa, né? Então aí a gente vai tendo essa identidade, ou seja, se eu falo para mim, eu não consigo nada, fazer dieta eu nunca consigo, não dou conta, fazer exercício não é para mim, aí veja que esses pensamentos que estão aí surgindo, você ao olhar para eles e não mais se identificar, você tem uma chance ali de repente falar, não, não é bem assim. Agora, se você se cola esse pensamento, fica ruminando, como a Vivi falou, fica lá, né? Ai, nunca deu certo, nunca vai dar. Aí, obviamente, né, a chance de você fazer alguma mudança vai ser bem pequena. E aí, o que a Vivi também trouxe, né? Existe uma zona de conforto, e aí entendam, gente, que zona de conforto não necessariamente é algo confortável. Desconforto pode ser uma zona de conforto. Você já está acostumado a não fazer exercício físico, por exemplo. Para você é confortável, né? Agora, você avançar para começar a fazer um exercício, uma atividade física, talvez seja realmente muito difícil. Não faz parte do seu dia a dia. Envolve um esforço, né, que não é só físico. Às vezes é também, inclusive, mental e emocional ali de, né, trabalhar coisas que estão, né, te prendendo ali e não te fazendo, né, dar o movimento que é importante para você. E eu acho que tem uma coisa que a gente vai falar hoje, é a maneira como vocês projetam, né, o que vocês buscam. Às vezes o negócio está lá em cima, né, da montanha, e você já quer dar um salto para chegar lá né, no topo da montanha. E esquece que tem os degraus ali, tem todo um caminho para percorrer e há obstáculos. Então, eu sempre falo, até para os meus pacientes que chegam com as queixas, né, de, quero emagrecer, isso e aquilo. Eu falo, mas você está fazendo assim, já, tipo, aquele 880, né? Se eu não consigo ir para a academia e pegar pesado de primeira, então eu já desisto. E ele nem precisa para uma academia, às vezes a pessoa nem gosta. Então, coisas assim simples que a gente vai incorporando dia após dia, que vai fazendo com que o processo vai ficando menos pesado, né? Então, acho que a gente tem que pensar, refletir um pouco sobre isso. Mas aí, antes desses passos aí, a gente precisa primeiro observar esses pensamentos e a maneira como a gente está se relacionando com isso. Então, esse automático, e aí as formações que a Vivi traz, né? E mais a prática de mindfulness, ajuda muito para que a gente possa realmente se dar conta disso, né? Porque isso, como eu falei, não é uma coisa que você consegue ver claramente. E uma mente muito distraída,
tem inúmeras atividades e hoje muitos estímulos, e tá aqui um estímulo que é, assim, né, bom, surreal, que faz com que as pessoas fiquem muito no acelerado, faz com que, além de perder muito tempo, né, você não consiga notar ainda de forma mais, né, consciente esses pensamentos. Então, você fica naquele modo fazer. Você faz as coisas para, né, cumprir um checklist que é aquele essencial de sobrevivência, trabalhar, pagar conta, né, tipo, cuidar dos filhos, e enfim. E essa montanha russa que acaba se tornando a sua vida, ela só te faz sentir no final do dia que você está extremamente exausto, cansado, sem pique para se cuidar direito, e colocando essas coisas que são, deveriam ser prioridades, como a saúde, né, lá embaixo da lista, né? Então, a gente teria que refletir um pouco sobre essas questões, e aí a gente vai trabalhar um pouquinho aí, né, o que vocês, né, pediram, de maneira que hoje, óbvio, a gente não vai dar uma aula, a gente vai, né, dar umas, né, pinceladas. A Vivi hoje mandou um exercício que é importante que vocês façam, coloquem no papel, né? Às vezes você vê o profissional falando ali e aí fica assim, aí vem uma outra sabotagem já, né? Vou ter que fazer isso mesmo? Vou colocar no papel? Ai, coisa chata, né? Até pela Exatamente. minha própria experiência, os pacientes chegam, né? Só, olha, tarefa para a semana, observar e anotar. Aí já dá a virada de olho, aí chega a semana. E aí, cadê a relação? Ah, esqueci. Ah, eu achei chato. Não, eu gravei tudo na cabeça. E aí vem, né, uma explicação, o porquê do anotar. O objetivo real é com que o paciente, eu, né, e as pessoas que tenham esse conhecimento, é que futuramente realmente não precisa da anotação. Mas a anotação é uma forma de organizar. O nosso cérebro, ele gosta de listas, ele gosta de organização, ele gosta de disciplina. Então, quando você escreve, primeiro que você está lendo ali aquele pensamento. Então, um pensamento do tipo, nada do que eu faço certo, ou então nunca é bom o suficiente. E aí, enquanto a pessoa escreve, vem uma emoção ali. Nossa, né? Então, é um exercício de autoconhecimento, sim, né? Por mais que as pessoas às vezes, mas eu tenho que viver com um caderninho. Não, use o bloco de notas no celular. Você está no banheiro e está com o celular, anota aquele pensamento, né? De você mandou uma mensagem para a amiga não respondeu, qual é o pensamento que vem? Nossa, tá vendo? Ninguém liga para mim, que é uma distorção. Então, é preciso entender a importância da escrita, né? Que realmente a escrita ela transforma, principalmente nesses exercícios, porque aí vem um ciclo, né? Depois que eu já estou treinada a observar o que eu penso, eu já começo rapidamente a olhar para o que eu sinto. E quando eu sinto, eu vejo, caramba, é um ciclo, e aí entrando, né, a autossabotagem. Eu penso que eu não posso, eu me sinto triste, eu me sinto incapaz. Como que eu me comporto? Eu não faço. E aí é aquele ciclo, né? Até entrando em atividades físicas, entrando até na maioria das perguntas das caixinhas que eu tive essa semana, de alimentação, de planejamento para futuro, para como sair da autossabotagem, como não se sabotar, porque é um ciclo e é muito interessante que até qualquer um, né, de vocês podem fazer esse ciclo mesmo, né? Eu estou mega triste, eu abro a geladeira, né? Me senti frustrada que ninguém me ligou, ninguém me convidou para nada. O que eu sinto? Solidão, tristeza, pode ter uma raiva. O que eu faço? Abro a geladeira. Porque a comida, ela faz o quê? Sensação imediata, prazer imediato. O que o prazer imediato faz? Estou feliz. Só que aí, de novo, porque aí vem aí outras questões, né? Que Aí você vem. sabe melhor do que eu. Pico de insulina, e aí desce, vem, eu quero de novo, entra a compulsão e por aí vai. Mas assim, né? Não entrando na tua área, mas é mostrando esse ciclo aí. E aí, gente, né, queridos ouvintes, não temos, né, cura para
parar de sabotar. Não tem, não tem. Na verdade, é orar e vigiar. Mas para isso a gente precisa conhecer as nossas crenças, né? Os nossos esquemas. O que que faz com que aquele comportamento permaneça? Um exemplo, vou usar um exemplo até bem pesado, vamos usar assim um dependente químico. Ele quer sair da dependência química. Ele vai sair da dependência química continuando, né, a sair com os amigos que frequentam bar, que usam cocaína. Não, o ambiente ele é muito importante. Então, se você quer, né, mudar de estilo de vida, andem com pessoas que tenham um estilo de vida parecido do que você vem buscando. Porque como que eu vou, né, colar com pessoas que não gostam de academia, que não gostam de se exercitar, se eu estou buscando uma vida de... É até um pouco estranho, né, ouvir isso, mas eu acho que é um exercício interessante de olhar para o lado. Quem são as pessoas que estão comigo aí nessa batalha? Aquelas que te elevam, que estão te fazendo, né, ir para um caminho que você acredita, né? Acho que tem que pensar muito sobre isso, porque não é simplesmente assim, ah, eu vou tocar, aí desculpa a palavra, gente, um foda-se, né? Mas é você começar a olhar para o que realmente, para qual caminho que você quer, né, direcionar as suas escolhas, a sua vida, porque quando você convive com pessoas assim, é, é facilmente você, assim, você pode, né, entrar no mesmo, né, fluxo que eles estão. Porque esse meio, ele faz uma pressão, né? As pessoas vão falar, ah, para de ser chato, vem tomar uma com a gente. E aí você chega uma hora, parece que você cede à pressão. Se você não for uma pessoa muito consciente, presente para a ponto de falar, não, eu não quero, né, eu tô de boa. Mas você vai vendo que os papos, tudo vai fluindo, né, para caminhos muito diferentes. Então chega uma hora que você fala assim, não faz muito sentido estar mais nesse grupo. E aí você vai conhecendo pessoas que têm os mesmos valores, né, e que praticam as mesmas práticas, e você fala assim, caramba, eu acho que eu encontrei o meu grupo. Então, quando você está num ambiente que não te favorece, até tem uma fala que fala, né, que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Se você anda com pessoas que não se cuidam, que não têm esses bons hábitos, e a gente fala não só amigos, a gente está falando da família, do ambiente de trabalho, ele vai exercer uma pressão ali, né? Então, eu mesma, pensando na minha trajetória, por exemplo, na casa dos meus pais, nunca, assim, meus pais fizeram atividade física, mas eles sempre estimularam desde pequeno, tanto eu como meu irmão. Então, isso ajudou muito para que eu tivesse, né, esse tipo de hábito. Então, desde pequeno, fazia balé, dança, vários tipos de dança, natação. Aí na escola fazia também. E muito nova eu já comecei a fazer a corrida, né? Então, assim, para mim não foi difícil isso. O que sempre foi, assim, difícil em questões de, né, atividade física era superar alguma coisa que eu percebia que eu poderia, né, avançar. Então, sempre tinha uma resistência, mas aquilo me movia, porque eu gosto. Mas é importante vocês entenderem que esse meio vai fazer, né? Então, por exemplo, na família também, a questão de alimentação, né? Então, meu pai trabalhou a vida inteira na Nestlé. Então, pensa, né? Como que uma pessoa que tem oferta de biscoito, chocolate, um monte de coisa, consegue fazer uma alimentação saudável sem, né, cometer excessos? Então, até eu vou trazer um ponto para vocês, que a gente fala muito nos programas de Mindful Eating, que na psicologia também é falado, mas aí tem, né, alguns olhares, é um lance chamado habituação. Aquilo quando está presente na sua vida, né, está lá todos os dias, há grandes chances, quando a gente fala de comida, dela perder aquela fissura toda, né? Então, às vezes as pessoas, né, proíbem os alimentos e começam, não, se eu comer isso engorda. Aí já começam umas ideias, aí, umas crenças assim que às vezes vêm da, né, da sede, vem do terrorismo nutricional e por aí vai. Então, você começa a ter mais desejo por esse alimento. Então, isso, por exemplo, na casa dos meus pais, nunca foi um problema para mim. Eu não tenho fissura por chocolate. Porque eu, desde pequena, tinha isso. Então, não era uma coisa que faltava. Eu sabia que se eu quisesse, tinha em casa. Então, eu vejo que tem várias coisas que acontecem, né, nesse processo e que possam colocar a gente em situações que depois possam, né, criar essas sabotagens por conta ou do alimento, né, que vocês trouxeram, né, esse tema, né, de repente cometer excessos, porque aí me coloquei em falta, ou da questão de colocar algo novo que nunca fez parte da minha vida. Então, assim, pensando na sua, né, evolução, né, desde a infância até os dias de hoje, né, como que foi essa jornada, né? Como foi o incentivo desde pequeno?
ou, né, na fase adulta, né? E aí fica mais difícil, obviamente, quem não teve esses estímulos, a, de repente, adotar novos hábitos, que requer, né, um esforço, uma constância e por aí vai. Então, eu quis trazer isso porque teve coisas das quais eu não tive estímulo. E eu tive que criar o meu microambiente na casa dos meus pais. Então, às vezes, eu, no meu quarto, me fechava para poder fazer coisas que eles não tinham tanto hábito, né? Então, por exemplo, hábito de estudar, leitura, lá em casa, assim, ninguém tinha isso. Eu que me fechava e eu me esforçava muito para, né, poder chegar nos objetivos que eu queria. Então, quando eu trago isso para vocês, é mais para vocês entenderem isso que a Vivi falou desse ambiente, o quanto é importante a gente fortalecer amizades, relacionamentos que vão ser mais saudáveis, independente do que você julgue como saudável, mas que vão te fazer sentir bem, né? E voltando só um ponto da Vivi, né? Dois, que ela falou da questão do ciclo, né? Da alimentação, quando você faz a dieta, aí você cura, aí você tá triste, come a comida. Ainda tem um impacto depois disso, né? Porque aí a gente se sente culpado, se sente frustrada, que não é capaz. E você cria outras crenças, quer dizer, reforçando ainda as outras que geraram, né? Esse caminho. E aí você vai vendo que vem um sentimento muito reforçador, né, da culpa. Então, tem elementos a mais aí que vão fazendo com que a gente se coloque mais para baixo. E ainda, para fechar, quando a Vivi trouxe assim, ah, você está triste, aí você vai sentir essa emoção. E aí tem um outro ponto, né, porque o nosso corpo sente. Então, pensa que quando você, sei lá, né, tá triste por uma razão aí, sei lá, briguei com alguém, e você tem um projeto aí de começar a colocar hábitos, né, saudáveis na sua vida, como, né, atividade física. Um corpo triste, ele é um corpo meio cabisbaixo, meio, sabe, sem vontade de fazer as coisas. Então, quando você cria, né, essa consciência de corpo, mente e emoções, você vê que o corpo, por sentir dessa maneira, ele tem mais dificuldade de dar um passo. Então, a gente pode pensar assim, que se há interação, né, desses três, talvez eu possa fazer um comando diferente, do tipo, ah, eu tô triste, meus pensamentos estão me levando para esse, né, para essa ideia dessa emoção, deixa eu dar um movimento, né, no meu corpo, deixa eu tentar dar uma ousada. Então, eu vou fazer uma caminhada numa praça, né, na natureza. Não é nada, né? Você não vai colocar uma música super para cima e tentar mudar totalmente. Pode até tentar, não pode dar certo. Mas, às vezes, sabe, fazer um movimento para... Porque o corpo dê à tua mente uma informação diferente do que ela acredita. Ou do que você está reforçando, né, que possa ser verdade. Então, isso é importante até para, né, você começar a desconstruir isso e criar uma nova realidade para você. Então, eu só queria trazer isso porque às vezes pode, né, trazer alguns insights aí para vocês. E agora eu vou deixar a Vivi, né, tocar. Não, e é interessante isso que você colocou em relação à emoção, né? Isso é trabalhado muito, né, na terapia, na TCC, carinhosamente falando, né, na terapia cognitivo-comportamental, e das linhas, né, que trabalham, as terapias contextuais também, quando falamos, né, das emoções, não é uma negação da emoção, não podemos sentir tristeza, não podemos sentir raiva, então eu vou caminhar porque eu não quero me sentir triste. Não. Na verdade, todos nós nascemos com as emoções básicas, né? O amor, a raiva, o nojo, a tristeza, né, a felicidade. Então, assim, todos nós temos essas emoções. Algumas pessoas têm uma sensibilidade maior, outras não, outras não. Aí, no momento que acionou, vamos supor, o botãozinho aí da tristeza. Isso é muito interessante, quando você começa a se conhecer, né? Nós não somos as nossas emoções, né? Não é a emoção que vai determinar o que temos que fazer, assim como os nossos pensamentos. Então, eu posso sentir muita raiva que alguém me fechou no trânsito. Posso ficar com muita raiva. O que eu posso fazer? Parar, descer, destruir o carro, gritar com a pessoa. Posso? Posso. Tive raiva. A Ana Paula pode sentir a mesma raiva, ela vai respirar, toda ali na pegada em mindfulness, respira, aquilo é dele, né? A emoção é a mesma. Então, esse eu acho que é o ponto importantíssimo. Posso sentir raiva, posso sentir nojo, posso sentir ódio. Nós podemos.
Mas aí, o que que eu faço com tudo isso? O que eu faço, né? Ai, com o desânimo. O que que eu faço com essa raiva? E aí, como a Ana bem disse, eu estou triste, eu posso, né, me sentir muito desanimada, mas então eu vou dar uma caminhada. O desânimo ele pode permanecer, não é fórmula mágica, é como as pessoas também perguntam: ah, então quer dizer que o mindfulness vai me diminuir a ansiedade? Em nenhum momento falamos isso, né? É uma ferramenta, uma habilidade que pode te ajudar. Assim como a caminhada. Ah, então agora eu vou fazer exercícios, não terei mais insônia. Depende. Então, isso eu acho que é interessante deixar muito claro que é olhar para o que eu sinto, aceitar o que eu sinto e o que, que eu faço com isso que eu estou sentindo. Né? Usar um exemplo de uma pessoa deprimida, ou usar um exemplo de uma pessoa ansiosa. Qual é o pensamento do depressivo? Né? A vida não tem graça, as pessoas não me interessam e o mundo é desinteressante. Não existe esperança, né? Não existe aquela força ali vital, né? Como Freud coloca, né? Aquela energia libidinal. Não existe. Na ansiedade, mas e se é a incerteza, é o medo, é a crítica, né? Todos me julgam, eu não faço nada certo, tem a tríade, né, cognitiva do ansioso. E aí, o que que eu faço com essa ansiedade? O que que eu faço com essa depressão? Sim, e E hoje, sabe, o que que nós percebemos, e você deve ver muito isso, né, no consultório também, as pessoas sendo levadas pelas emoções. A impulsividade, o comer emocional. Eu como emocionalmente. Isso é claro, tem total razão. Hoje eu estou mais consciente. Então, assim, a importância, né, do que aquilo que eu penso, o que eu sinto e o fazer. Né? Eu acho que, eu acho que, acho não, tenho certeza que é o primeiro passo para quem quer entrar nessa seara aí do conhecimento, dos porquês, principalmente nas caixinhas, né? Ah, por que que tudo que eu começo eu não termino, né? Primeiro ponto é saber aonde você quer chegar, né? Não adianta começar 50, 60 coisas ao mesmo tempo, ou então uma só. Às vezes os pacientes, ah, mas eu quero tanto fazer exercício. Quando? Me dá uma data. E eles me olham, ah, não, eu quero uma data. Ah, então, sexta-feira eu vou lá me matricular. Então, tá bom, me manda foto. Olha a pressão. Eu faço pressão mesmo. Eu faço uma pressão boa, né? uhum, Porque, gente, marquem datas, né? Acho que isso é um ponto importante, acho que é uma dica importante. Marque uma data para começar. Ai, deu preguiça? Você não é esse sentimento. Ai, nossa, eu nunca vou conseguir pegar o peso X. Você não é. Porque a mente, ela tá aí, aí entra a sabotagem. A mente está sempre mentindo. Mentindo, porque ela quer que você acredite. E é claro que tem outras histórias por trás disso, história familiar, como falamos na primeira, né, primeiro encontro. Tem uns esquemas muito aí ativados, como a Ana até falou, que eu acho que é importantíssimo, né, quando da tua turma, quando as pessoas querem te arrastar para um lado que você não gostaria de ir. Mas se é uma pessoa que tem um traço muito forte de se sacrificar pelo outro, uma pessoa que quer sempre agradar para ser aceito, a dificuldade é maior de dizer não. Porque aí vai oferecer, poxa, só uma cervejinha. Não, eu estou aqui fazendo um tratamento, eu não posso beber. Ah, para de palhaçada. Aí essa pessoa tem esse esquemão aí de atender a necessidade do outro, aí realmente precisa procurar uma ajuda extra, né? Talvez a terapia, talvez começar a fazer exercícios, né, de ser mais assertivo, de dizer não e não andar com as pessoas, infelizmente, né? Que entram os valores. O que que você está buscando? Se o teu valor realmente é uma busca de qualidade de vida, então assim a conta não vai fechar se eu não durmo bem, se eu não me exercito, não tem jeito.
E sabe que, Vivi, essa né? questão que você falou das pessoas com as quais você convive, e eu penso mais uma coisa, né? Se você coloca, né, o que você está buscando, seus objetivos, e essas pessoas não respeitam, aí já está realmente já uma informação importante, porque eu mesma, nessa trajetória toda, eu sempre tive amigos que eram mais, assim, de festeira. Eu sempre fui festeira, né, baladeira e tal, e meus amigos tinham hábitos alimentares e estilo de vida que não coincidiam com o que eu acreditava. Mas eles respeitavam o fato de eu ser assim, né? Então, o que permitiu, né, estar com essas pessoas. Então, eles até hoje contam para as pessoas: ah, a gente estava no carnaval, só via a Ana doida lá pegando o tênis e saindo correr, para correr. A Ana é as sementes dela. Então, assim, eu acho que essa questão do respeito é muito importante, né? Então, ninguém tentou mudar, por exemplo, se havia pessoas assim, eu naturalmente já me afastava porque eu falava, não quero isso, né? Então, esse não é muito importante, né? Que nem a gente falou assim, essa crença, por exemplo, a crença do auto-sacrifício, né? Eu tenho um pouco disso, mas não cai, né, muito para essa pegada. Mas é incrível como a gente, às vezes, se anula, né, no sentido de colocar o outro, né, em primeiro lugar. E aí, se a gente for pensar um pouco, quando a gente fala de mindfulness, e dentro das abordagens de mindfulness, a gente também traz aí contexto de compaixão. Tá? Então, um dia a gente vai falar só sobre isso. Estou pensando semana que vem da gente falar, né, mais a respeito. Mas a compaixão, ela meio que abraça, né, junto com a prática de mindfulness, um universo que seria, como assim dizer, perfeito para a gente. Porque quando a gente se torna consciente dessas dores, né, que nem a Vivi trouxe, então quando você está triste e você está com a sua tristeza, como a gente falou, a gente não quer que você pegue aquilo ali e resolva, porque às vezes nem é algo que se resolve, é aquilo que vai ter que realmente esperar um tempo, às vezes é um luto que você está passando e por aí vai. Então requer tempo e que a emoção decante, né? Então quando a gente vai falar, vai, sei lá, caminhar, é um processo que você pode assimilar um pouco melhor aquela tristeza, como você está sentindo ela, como ela, né, toca no seu corpo, os pensamentos que vão surgindo. Só que existe aquele diálogo interno que a gente tem com a gente mesmo, e esse é o ponto. Porque se esse diálogo interno, ele tem um tom crítico, ele tem aquela voz do tipo, ai, mas como que você é tonta? Tá triste por quê? Sabe aquela coisa pesada? Então a gente ainda tem assim, não é só o fato de estar consciente, mas é como a gente se conversa internamente. Porque isso vai impactar, isso vai aumentar o nosso sofrimento, o nosso estresse interno, e aí vai ser muito mais difícil de você caminhar com essa emoção, porque você está negando e validando aquela, né, a sensação que você está sentindo. E o importante nesses momentos é o acolhimento. Como um amigo, quando você está triste, vai te acolher, né? Se você tem um amigo de verdade, ele não vai falar isso para você: ah, seu burro, para de ficar triste. Meu, vai, engole o choro e segue a vida, né? Um amigo mesmo, ele vai ter todo um cuidado. Então, assim, o que a gente quer com isso é que você, ao fazer esse acolhimento, você traga uma voz mais gentil, né? E se torne seu melhor amigo. Então, quando a gente fala do autossacrifício, a ideia é tentar você primeiro se colocar em primeiro lugar, no sentido de se cuidar, porque aí eu falo muito isso para os alunos, né? Quando você se cuida bem, você tem muito mais recurso para ajudar aquela pessoa que sofre. E aí você se entrega nesse processo de uma forma totalmente diferente. Porque aquela dor é do outro, não é sua, mas você sente, você compadece disso, você sabe o que é sentir isso, porque já sentiu, e você acolhe de uma forma diferente, né? E você não se sacrifica mais. Até tem, se vocês nunca ouviram falar, da metáfora das máscaras de oxigênio, né? Não sei se vocês já, né, já ouviram a respeito, mas uma das pesquisadoras aí, eu acho que é a maior autoridade de autocompaixão, que é a Christian Neff, ela traz no livro dela, que é Autocompaixão, que quando, né, a gente é instruído, né, no voo sobre as máscaras de oxigênio, eles nunca falam, olha, coloque primeiro nas crianças, nos idosos ou na coleguinha do lado. A recomendação é, primeiro coloque em você, depois você vai ajudar a pessoa que está do seu lado. Porque, por óbvio, né? Se você não está bem, é quando, provavelmente muitos aqui já fizeram isso, ajudar as pessoas quando realmente você estava exausto, você estava, né? Enfim, eu vejo isso muito nas mães, elas estão exaustas, mas elas têm ali, né? Esse sentimento do cuidado, assim, principalmente com os filhos, e tem que fazer mesmo, né? Não tem muito como fugir disso. Mas não tem esse caminho interno mais compassivo e gentil. Então, a ideia é que a gente possa trazer esse elemento que é extremamente importante, até mesmo para trabalhar, né, nesse processo de autossabotagem,
quando a gente se percebe, né, que, sei lá, eu dei uma falhadinha aqui, eu acho que aqui eu dei, né, um passo que né, não foi muito legal no meu processo de aprendizagem de um novo padrão, de um outro comportamento, né? Então, é um exercício, né, que você vai ter que, de fato, se esforçar um pouco, né, de sair da sua zona de conforto. Mas o caminho eu não acho que seja pelo ódio, né? Aquela coisa assim, você é movido por uma raiva de fazer o negócio, porque não vai se sustentar, né? Então, eu acho que existem dois caminhos, né? As pessoas ou mudam pela dor ou pelo amor. Mas, geralmente, quando é pela dor, ou é pela doença, ou porque, né, sei lá, aconteceu algum tipo de acidente, alguma coisa que te inviabilizou de fazer um movimento e você, né, por não se exercitar, você não conseguiu. Então, quando as pessoas falam sobre obesidade, por exemplo, né? Que hoje vive uma discussão que as pessoas estão romantizando a obesidade, outros tratando como uma doença, e aquele, né, mundo dicotômico, assim. E a ideia, na verdade, eu penso sempre assim, não a questão estética e não só também a questão da saúde, mas eu penso que faz uma questão funcional. Porque se eu tenho um obeso que não se movimenta, não faz né, um tipo de exercício, para ele vai ser muito mais difícil várias situações. Por exemplo, se está, né, tendo um incêndio, ele vai ter dificuldade para correr, ele vai ter dificuldade, às vezes, até para passar em certos locais. Então, tem coisas que as pessoas não enxergam, e eu tenho pacientes que trazem essas dores, né? Por exemplo, obesos que falam, eu não vou para academia porque eu não consigo nem passar na catraca. É o tipo de coisa que assim, as pessoas não param para pensar, ou que a academia tem espelho para tudo quanto é lado, e a pessoa não gosta de ver a sua imagem. Aí, quer dizer, ela tem que trabalhar uma questão de aceitação corporal, que aí já tem outra coisa, né, que vai sendo envolvida. Porque as pessoas, parece que todo mundo está olhando para mim, são falas que eu escuto. Eu me sinto muito mal de fazer certos exercícios, porque expõe partes do meu corpo que, né, eu sei que as pessoas caçoam, falam coisas pesadas. Então, olha quanta coisa que vai, às vezes, reforçando, né, essas crenças que vão fazendo com que você alimente ainda mais, né, esse processo de ficar nessa zona de conforto. Porque até se você for ver bem, a zona de conforto é uma forma de proteção, né? E aí é um ponto para a gente pensar, né? O que que cada um aqui que está hoje encontra de dificuldade, né, para fazer essas mudanças, né? A Vivi trouxe umas caixinhas, até tinha uma lá que falaram que era sobre a questão do pão, né, Vivi? Como eu faço para não comer pão? Porque gosta muito do pão, e aí eu penso assim, caramba, olha onde está chegando, né? Porque se a pessoa quer emagrecer ou o que for, por que que o pão é vilão, né? Da onde que veio essa ideia? Porque, assim, vamos pensar que a humanidade sempre teve pão. Pão, acho que é um dos alimentos mais antigos do mundo. E a gente está falando, né, de passados aí que a gente não tinha questão de obesidade. Por exemplo, meu avô viveu há mais de 100 anos, magro, comia pão todo dia. Então, o que que será que, na verdade, né, está de errado nesses pensamentos? E aí é questionar e se tem dificuldade, buscar um bom profissional para te orientar, né? Então, aí eu acho que entra, né, o papel dos profissionais, psicólogo, nutricionista, médico, para fazer a devida orientação. Mas aí também a gente vê profissionais, às vezes, dando os extremos. Então, eu acho que a questão é, quando você vai e busca um nutricionista porque você quer emagrecer, você tem que falar para ele a verdade sobre o que você gosta e não quer abrir mão, né? Porque senão a pessoa vai realmente pegar um plano alimentar de gaveta e vai te dar. E aí vai tirar, talvez, o seu pão vai falar que engorda. E a verdade não é assim, né? Então a gente tem muitas coisas para ser trabalhadas. E aí eu trago até uma questão que a gente tem hoje, né, se confrontado, né, nesse meio da alimentação, que é as práticas de mindfulness, que é uma abordagem de não dieta, né? Ou seja, ela não priva os alimentos, mas ela faz você construir uma relação diferente, que aí tem a ver muito mais com a sabedoria interna, ou seja, esse nível de presença que a gente está falando, que é esse mindfulness, de sair do automático e escutar, né, mais esse corpo. E aí, quando a gente fala de corpo físico, a gente também está falando, né, do corpo, né, emocional e também né, dos nossos pensamentos, que é isso tudo que a Vivi está falando. Então, assim, só para falar da caixinha, não vejo problema em comer pão, a não ser que você tenha algum problema com o trio, que você seja celíaco, né, para poder, de repente, tirar esse pão, né, da sua alimentação. Do contrário, né, esse pão pode fazer parte e você consegue emagrecer comendo pão também. Então, eu só queria fazer esse parênteses, mas eu não sei as outras caixinhas que mandaram para Vivi, mas é sobre questionar mais esses pensamentos e não colocar isso como uma verdade absoluta, né? Então, acho que esse é o ponto.
Se há pensamentos que estão te tirando do caminho que você busca, eu acho que você deveria duvidar deles todos. Começar a buscar alternativas, né, para esses pensamentos. Eu acho que aí está um bom, né, ponto de partida. E esse exercício de escrever no papel, que nem a Vivi falou, eu mesma faço, eu faço terapia, eu faço isso sempre. Tenho livros que eu escrevo, inclusive, e coloco lá as folhas conforme eu tenho insights. Vai te dando mais consciência mesmo do que acontece, né, com você. Aí o processo de autoconhecimento, né, mostrando, nossa, olha essas partes de mim falando isso, ou boicotando o meu processo, porque às vezes é confortável isso. Você falar assim, tem uma coisinha aqui falando assim que eu devia ir para academia, mas, ai, meu, é tão melhor ficar no sofá, aqui vendo Netflix, comendo pipoca e chocolate. Pra quê? Vou ficar aqui. E aí depois eu falo assim, eu tava cansada. Então, assim, até isso às vezes acontece. Se a gente entra nessas vozes internas que falam que é o diabinho que eu falo, é muito mais fácil você ceder. Agora, a ideia de mindfulness é quando você se torna consciente disso, você fala, tipo, você fala para, né? Tipo, não, não, eu gosto de falar assim, não falar. Não, porque o não é uma coisa que, assim, você já quer, então você fala assim, não, para um pouquinho. O que tá acontecendo aqui? Aí tá o diabinho, aí você pode ser lá meio que, assim, o juiz da coisa, né? Tem o diabinho lá falando e tem lá o seu anjinho. E aí começa a avaliar nessa conversa e começa a tratar esse diabinho com mais amor, né? Porque ele tá querendo uma atençãozinha ali. Mas assim, a ideia isso que eu tô trazendo para mim vai, né, me ajudar a chegar onde eu quero ou tá me distraindo, né? E aí, se você tá no automático, esquece, você não vai ter consciência disso. Por isso que a prática de mindfulness casa muito com as terapias, principalmente as linhas que a Vi trabalha, porque a gente está falando dessa tríade, né? De corpo, mente e emoções. Então, elas estão caminhando juntos, e aí uma coisa leva a outra. Então, se eu já gravei na minha cabeça que eu tô triste, e meu corpo fica desanimado, e eu associo a comer um alimento, então pronto, você já criou essa regra, o cérebro automatizou isso daí, já colocou uma memória. Toda vez que eu estiver triste, esse é o caminho que eu vou fazer. Eu não preciso pensar, eu só preciso executar. Você só entra no automático e come. Não veja a gravidade, se você não se conhece bem, esses processos acontecem sem você, né, de repente dar esse comando, ter essa escolha. Na verdade, nem é mais uma escolha, né? É um padrão que você só repete. Então, veja, né, aonde a coisa vai, né? Não é simplesmente, vou, sei lá, reduzir a alimentação. Não é tão simples assim, né? É isso aí. Nossa, perfeito, Ana. E quando você fala, né, de sair desse automático, não é um processo fácil também, né? De ficar. Sim. E aí, que voz eu vou escutar, né? Poxa, ficar aqui nesse lugar tão confortável, meu sofá e Netflix, nossa, esse filme que eu estou um tempão querendo, ou então eu vou optar pela academia ou por algo mais difícil, vamos dizer assim. É óbvio, é claro, o nosso cérebro, ele vai querer o que é mais confortável. Ele não sabe, na verdade, que o exercício é bom, que, né, que precisamos, ele não sabe, ele quer o quê? Isso é instinto de sobrevivência. Ele quer que você fique ali naquele lugar seguro, confortável. Por isso que tem até, né, esse nome zona de conforto, porque na verdade o nosso cérebro ele quer que a gente permaneça num lugar teoricamente seguro. Só que quando você não, mas eu preciso realmente. Aí entra até uma das perguntas, né, na caixinha, por que que repetimos tantos esses ciclos? Primeiro, não ouvimos essa outra voz, né, que você precisa, essa voz mais incisiva, que cobra, que anda em direção aos valores. Não, ouvimos essa voz do fácil, do confortável, né, do que, amanhã eu faço, amanhã eu me inscrevo. Poxa, eu deixo para amanhã. Quando você começa a ouvir mais e fazer escolhas que não são também, né? Nada é um processo fácil. Não é uma receita de um bolo que você vai lá, coloca os ingredientes. Não é, sabemos disso. Mas quando você começa, caramba, eu estou repetindo o mesmo comportamento. Eu ouço essa voz que diz que eu não vou conseguir, eu acredito nela, nossa, essa voz realmente ela está super certa. Só que quando você percebe que, caramba, eu estou há anos obedecendo essa voz, eu preciso sair disso. Eu vou fazer então,
dentro da DBT chamamos até uma ação oposta, né? Eu faço isso todo dia de manhã. Desperta meu celular, 6h15, eu fico, vou ficar na cama. Pum, eu levanto, já deixo o roupa. Eu nem quero pensar nessa voz. Eu disse, não, eu vou porque eu mereço. E sabe que, Vivi, é até interessante você tocar nisso, porque essas vozes internas, eu gosto de falar muito para os pacientes e para os alunos do Mindfulness também, porque, assim, existe a voz que vai meio pela dor da obrigação, que é pesado e parece que ela vai arrastando da pessoa, né? E quando eu falo da voz que é nutrida pelo amor, pela alegria, pelos sentimentos que nos elevam, ela tem um tom diferente, porque ela tem uma visão do tipo, caramba, eu tô fazendo isso pelo meu corpo, por mim. Então, ela vem numa voz cheia de carregada de autocuidado, né? Então, caramba, você pensar que esse corpo é o que vai te levar a fazer todas as ações da sua vida, que você É tua precisa dele. morada, né? Sim, eu gosto de falar que é um templo, né? É um templo sagrado. Se a gente pensar em templos sagrados e ninguém faz bagunça dentro de um templo, ninguém fica sujando, todo mundo cuida. Então, se você pensar e olhar por essa ótica, você vai dar um cuidado especial. Então, eu acho que de muitas coisas que eu passei na minha vida, algo que eu sempre priorizei foi a minha saúde. Porque eu vim de vários processos de dores, né, em relação à saúde, desde nova, e de um diagnóstico até muito novo que eu recebi de uma doença que ia ser pro resto da vida. Aquilo mexeu tanto comigo, porque eu não tinha noção da doença, né, de se ela era muito grave, mas só de ter tão nova uma doença que era pro resto da vida, eu falei, gente, como assim? Eu tinha acho que 18, 19 anos, e aquilo me trouxe um incômodo tão grande que eu falei, não, não tá certo isso daqui, eu sou nova, eu tenho só isso de idade aqui, já tô com essa doença. Então, isso daí me fez, primeiro, ir para um processo de dor, o que foi ruim, porque aí parece que tudo se torna muito ruim. Eu já fazia exercício físico, aí já sou um pouco uma obrigação, a alimentação também, né? Então, aí foi um processo que eu fui olhando, falei, deixa eu estudar mais a respeito. Aí eu comecei a estudar mais sobre a alimentação, eu nem era nutricionista, comecei a entender um pouco mais sobre a doença, e eu vi que tinha pessoas que tinham revertido o negócio. E eu falei, caramba. Então, eu comecei a pesquisar mais e fazer minha comida. E antes era minha mãe que fazia, lógico, tinha coisa que ela fazia, eu comia também. Mas aí eu percebi uma coisa que eu gostava muito, que era cozinhar. Então, havia um amor em fazer aquelas coisas. E conforme eu ia me alimentando e meu corpo se sentia bem, eu falava, cara, que sensação boa de habitar esse corpo saudável, né? Então, assim, uma coisa vai nutrindo outra. Então, quando eu deixei a dor ali, comecei fazendo um caminho de amor, que é um sentimento que eu sempre acreditei, né, da alegria, e para tudo. Então, assim, quando eu fiz essa mudança, e isso daí foi, né, não foi da noite para o dia, eu fui percebendo os benefícios. O corpo começou a ficar mais saudável, ele começou a responder à alimentação, não precisei de, né, assim, claro, eu tomei medicação por um tempo, mas eu tive hipotiroidismo, e eu consegui reverter a doença. Já estou falando de pelo menos quase 8 anos sem tomar medicação. E eu tomei por mais de, sei lá, 15 anos. Então, assim, quando o meu corpo começou a responder dessa forma, tudo começou a ficar melhor. A minha disposição começou a ficar melhor. A questão até mesmo de concentração, de foco, pele, cabelo. Aí o corpo começou a ficar esteticamente mais bonito, comecei a perder peso e sem fazer nenhuma loucura. Então, acho que, assim, primeiro que as pessoas têm que ter uma paciência, né, quando a gente fala nisso, né, de alimentação, exercício físico, mudança corporal, porque leva tempo. Quando você vê essas mulheres que são super, né, tipo assim, sei lá, torneadas, tal, as pessoas já querem chegar lá no topo, e eu falo, gente, vocês já viram quanto tempo elas estão nisso? Elas têm uma disciplina fora do comum, essas pessoas. E aí tem que ver, você vai trabalhar com o corpo, você precisa chegar naquele nível, e aí um grande ponto, a comparação, né? O ponto da comparação, às vezes, também pode fazer, alimentar mais esse ciclo de sabotagem, porque aí você vai se sentindo, porque você olha e você fala, eu não consigo chegar. Aí você vai e você fala assim, para você mesmo, você é uma fracassada, quer saber, desencana. Aí, de repente, dá aquele ímpeto, você fala, não, eu vou começar hoje, eu vou começar amanhã. Aí começa com tudo de uma vez, óbvio, né? O corpo vai sentir, porque aquilo lá não faz parte do seu dia a dia. Você já fica indisposta no dia seguinte, porque você acabou no primeiro dia fazendo um treino muito intenso, né? Então, essa paciência e essa construção diária que as pessoas às vezes não têm. Por quê? Porque a gente não tem uma recompensa imediata, assim, de o corpo tá, né, já tipo, do jeito que eu gostaria. Mas aí você não olha para as coisas que estão acontecendo sutilmente, como, por exemplo, estar mais disposta no dia, ou a própria percepção que você tem quando você termina o treino e fala assim, caramba, hoje eu fiz um treino
sabe? Tipo assim, realmente estando ali e eu me sinto disposta, eu tô me sentindo mais feliz. E a sensação de superação mesmo, né? Quem não gosta de falar assim, nossa, hoje eu fiz isso aqui. Nossa, parabéns, né? Que olha, mano, eu nem fazia isso. Então, esses pequenos passos as pessoas não costumam valorizar. E isso que vai reforçar, te motivar a continuar. Porque você fala, se hoje eu consegui, amanhã eu também consigo. Né? Então, é um passinho de formiguinha. Eu não corri, nem hoje eu faço uma meia maratona, mas eu não comecei correndo meia maratona. Eu tô falando de mais, sei lá, eu comecei com 16 anos a correr e eu fiz minha primeira maratona ano passado, com 37 anos. Então, veja, né? Não é uma coisa assim, né? Eu comecei ontem e já tô magra amanhã. Mas essa pressa aí tá um ponto, né, gente? A pressa e não ter uma recompensa logo de cara faz você se sabotar também, porque aí você não viu nada acontecendo em uma semana, e aí as pessoas já acham que já teria que mudar. Aí você vê aquelas pessoas que emagreceram super rápido, que na verdade nem foi um emagrecimento, às vezes é perda de músculo, perdeu um monte de coisa além, né? Às vezes dá até gordura, mas você ganha, porque tem uma grande restrição e o corpo, por método de sobrevivência, quando ele se vê diante de alimentos que gosta, ele vai ter uma compulsão, porque ele vai tentar fazer os estoques. Né? Então, assim, tem várias coisas que a gente tem que pensar que, por mais que a gente está trazendo essa questão mais comportamental, que ela é extremamente importante, porque se a gente está lá com a mentalidade de tipo, ah, eu começo a dieta, mas quando chega na quinta-feira eu já desencano, que vai ter a festinha, então eu vou comer, aí na sexta eu também como a mais e por aí vai, e não tem um certo equilíbrio, uma dosagem disso tudo, você vai continuar na soma zero. Você começa bem, depois algo acontece, você volta para o mesmo lugar. Então entra nesse ciclo que a Vivi está falando. Então, o que que eu tenho que mudar, né? Então, essa consciência mesmo do que surge e aí, o mais importante, que a gente fala muito em mindfulness, né? É ter uma intenção clara do que você quer. Se isso não estiver claro para você, e se isso não é uma vontade de fato, o seu esforço tem que ser triplamente, e aí fica muito mais difícil. Então, tem que colocar no papel isso, né? Tem que colocar lá uma data de quando você vai começar isso. E não fica projetando muito lá na frente, porque se isso é uma prioridade, eu não deixaria nem para amanhã, eu começaria hoje, eu começaria agora. Então, se você tem um pote de sorvete, não faz despedida. Ai, nossa, hoje eu vou despedir do sorvete e começar a dieta amanhã. Não, gente, numa alimentação saudável, vocês podem comer o sorvete, não tem problema. A questão é, você vai comer um pote ou você vai pegar lá uma bolinha, duas bolinhas e vai comer isso, né, de vez em quando? É saber escalar as prioridades, né, e aí fazer escolhas conscientes conforme você consegue identificar. Então, o que a Levi falou, é difícil você fazer isso, né, o tempo todo. Pensando em comida, a gente come pelo menos 3 vezes ao dia, se não mais. Imagina toda hora você parar e perceber se realmente está com fome, está presente, será que eu estou fazendo a escolha certa? Parece até meio loucura, você vai ficar meio, parece que é noiado, né? Mas o que você pode fazer, que eu dou de dica para os pacientes, para os alunos, coloca alguma coisa na mesa que te chame a atenção para você fazer uma pausa, para que você tire qualquer outro estímulo que te distraia do ato de comer. Só para você comer e sentir aquele alimento e tentar reconectar com o seu corpo e perceber as sensações. Isso aqui é inato nosso, gente. Nosso corpo ele já nasceu com uma sabedoria de comer até a sua saciedade. O que tirou isso foi as informações que a gente recebe do externo, a maneira como a gente foi criado em relação à alimentação, ou seja, não tem que comer mais, essa criança está muito magra, forçando às vezes a criança sem estar com fome. E a gente foi perdendo isso. Ou as dietas, que de repente, né, colocaram você muito tempo em jejum, ou seja, deixa você numa baita escassez, ou que vai lá para você comer tipo, de 3 em 3 horas, quando você nem tem fome e está comendo. Quer dizer, claro que são caminhos, são alternativas para alguns casos. Então, por exemplo, uma pessoa que tem compulsão alimentar, comer de 3 em 3 horas, para o caso dela, é talvez interessante. Porque aí você vai dar comida para ela, né, num tempo ok, e ela não vai ter aquele desespero e comer a casa toda. Um jejum para uma pessoa como essa é incabível. Não dá. Se você sofre de compulsão alimentar, não faça jejum. Você está dando um tiro no próprio pé. Então, assim, cada caso é uma situação. Mas se a gente não se desvirtuasse dessa sabedoria que existe em todos nós, ou seja, estar mais presente, né, em cada, né, ato que a gente está fazendo, a gente com certeza não teria essas oscilações de peso, não estaria brigando com a balança e muita coisa aí que a gente vê. Então, o grande ponto é para começo de conversa, é clarear um pouco mesmo o que você busca, né? E por que busca isso? Eu sempre pergunto para o paciente, né? O que está por trás dessa necessidade de fazer dieta, da perda do peso,
o que está te pedindo é fazer isso. Então, assim, vem do outro, de uma cobrança externa, vem porque você ganhou muito peso em um curto período de tempo e você não se identifica com esse corpo. Então, tem muitas questões que a gente tem que olhar antes de repente, estar indo no efeito manada. Tá todo mundo fazendo dieta, vai todo mundo fazer dieta. Né? Tá todo mundo ficando com o corpo assim, eu quero todo mundo... Então, assim, isso desconecta muito do que a gente é mesmo, né? Primeiro entender, peraí, para onde eu tô indo? E aí, nesse caminho de quem já fez muitas dietas, não consegue alcançar o corpo, não consegue fazer exercício físico, aí entra esses padrões que a gente está trazendo, que é extremamente importante. E eu até reforço aqui, eu faço, sempre fiz terapia, e não faz muito tempo que eu estou na terapia de esquemas, que é essa, né, a formação que a Vivi tem, e assim, é fantástico, gente. Assim, por mais praticante de mindfulness, um monte de coisa, tem coisas que, para a gente chegar, a gente talvez vai precisar de ajuda de uma outra pessoa para meio que clarear. Porque você se torna consciente de algumas coisas, mas é muita coisa, às vezes, para a gente se tornar consciente. Né? E essas crenças, elas são muito, às vezes, profundas, né? Vêm de processos que, às vezes, a gente nem se dá conta que poderia ser daquele episódio que aconteceu, sei lá, 300 anos atrás. Então, há uma desconstrução aí que a gente tem que fazer. E mudança de hábitos não é fácil, gente. Se você já tem um que, sei lá, está há 300 anos, pensa, você tem que reprogramar a si mesmo para incorporar um novo hábito totalmente diferente. Então, você vai pegar um hábito ruim e transformar em um mais saudável. Então, a vida inteira eu fui sedentário, nunca fiz nada. E aí tá falando para fazer uma academia, é óbvio que essa pessoa não vai fazer, se ela não gosta. Talvez você possa começar, eu acho muito legal quando a gente traz isso para o paciente, que ele olha com aquela cara assim, sério que é só isso que você está falando? Do tipo, a gente fala assim, ah, você mora em prédio? Então, será que você pode só descer a escada? A gente não tá nem para subir. Começa assim, você pode só descer a escada? Você consegue fazer isso todos os dias? Só descer a escada. Você mora, sei lá, no sétimo andar, só desce. Pode até subir de elevador. Aí a pessoa vai fazendo isso, vai se tornando algo mais, tipo, ok. Ah, então, sei lá, agora uma vez por semana, talvez subir a escada. Ah, em vez de, tipo, parar o carro na padaria, que é 2 quarteirões, sabe que dá pra ir andando? Então, assim, sabe, passinho de formiguinha. Então, assim, é importante vocês anotarem as suas dificuldades, que o me falou, e perceber como que você está construindo a relação com isso. Além das crenças que te impedem, né? É perceber, assim, que passo avantajado que você está dando, que não faz você, né, manter aquele hábito. E tá trazendo um reforço, às vezes, negativo da ideia, né? Tipo, ah, quer saber? É horrível mesmo fazer academia, eu não sei por que eu faço, mas aí você volta, vai lá, mas a crença e a ideia é a mesma. Então, não vai sustentar. Então, quando não vier uma motivação que vem de dentro de você mesmo, porque o pessoal fala assim, ah, força como que é? É força, foco e fé, né? Uma coisa assim. Gente, assim, óbvio, faz sentido essas falas um pouco, mas se isso não vir de um desejo interior mesmo de mudança, para poder sustentar todo dia lá, você se alimentar um pouco melhor, de fazer, tipo, alguma prática de atividade física, você não vai manter, porque não é uma recompensa imediata, não é o doce que nem a Vivi falou, que vai ativar o seu cérebro na área de prazer, que vai falar assim, olha que delícia, porque é imediato, o doce você sente na hora. Agora, exercício físico, não. Você fazer um agachamento lá, ficar lá fazendo agachamento ou fazendo sei lá o que é mais assim pesado, você fala assim, ah, óbvio que eu vou comer doce, entre o doce e agachar, eu vou lá, né, comer o doce. Então, é sobre escolhas. E aí, se a gente está mais consciente, presente, a gente consegue parar isso, para ver o sabotador falando ali, ó, come chocolate é mais gostoso, e falar, não, o chocolate não vai me trazer o que eu quero. Ele vai trazer um prazer momentâneo. E eu não quero isso agora. O que eu quero agora é chegar no meu objetivo, que é, sei lá, um corpo mais saudável. Então, acho que há algumas coisas para a gente refletir aí. E eu não sei se tem algumas outras perguntas a respeito. Vivi, quer falar mais de alguma coisa que de repente quer alguma pergunta? Não, na verdade, eu até fiz assim, algumas anotações, né, que eu acho assim, eu vou botar até lá no grupo, para a gente pensar, eu acho que assim, tentando sair um pouco desse piloto automático e dessa autossabotagem aí, e talvez uma sugestão para quem está assistindo, né, é praticar mais vezes o não, né? Quem sabe dizer mais vezes o não aí para pamonha, que eu li aqui, que a sogra ofereceu, Hum. talvez comer a metade, né? Ou deixar para depois, dizer, né? Não, hoje eu não tenho tempo. Não só em relação à comida, mas para a vida, né? Para aquelas famílias muito demandantes, que aonde te ligam para tudo,
E aí você não se ocupa com você. Isso também é uma autossabotagem, porque você está ali se envolvendo tanto com os problemas de, né, de outras pessoas, e aí você não cuida de si. E aí eu anotei essa frase, né? Cuidar de si para cuidar do outro. E para isso você precisa dizer não, praticar o não mais vezes. Então, eu acho que é um exercício bacana de dizer não, agora eu não posso, porque nós podemos sim, né? Usar a gentileza e dizer não ao mesmo tempo, porque as pessoas entendem que, mas eu vou dizer não, a pessoa não vai gostar, eu vou ser grosseiro, né? Vou ser grosseira. Não, você pode sim. Olha, eu gostaria muito de te ajudar hoje, mas hoje eu não posso. Pode ser amanhã. É uma forma gentil. Olha, eu estou muito cansada hoje, podemos cancelar a reunião de amanhã, né, de manhã e marcarmos na hora do almoço ou de tarde? Você pode dizer não para filho, para marido, para trabalho, porque isso vai tirando também os pesos, né? Eu acho que são, assim, ideias importantes que, para sair desse circuito aí, nessa circuitaria toda, respirar mais, parar mais, né, Ana? Assim, Sim. eu vou parar, colocar uma coisa que eu tenho usado muito, assim, com os pacientes e tem dado certo, uma coisa simples, no despertador, né, no relógio do celular, eles colocam, eles escolhem alguns horários estrategicamente e aí toca o despertador, pausa. É a hora ali de parar. Então, Sim. alguns colocam no horário que acordam, outros no horário do almoço, à noite, e é a hora de parar. Ai, mas eu tenho que parar 30 minutos meditar. Não, gente. Um minuto. Um Sim. minuto é algo assim incrível. É como um minuto você pode respirar muitas vezes, E se conectar consigo. Então, e é algo tão simples, de graça, E né? assim, Não né, precisa. Vi, esse 1 minuto, ele permite te centrar, porque se você trazer atenção para o que você está vivendo, em 1 minuto você se organiza internamente. Por isso que assim, Exato. a prática de mindfulness, o que é interessante, porque ela vai treinar esse cérebro a estar mais consciente, presente, e aí você, no caso que a Ellen trouxe aqui, né, às vezes você já vai para um automático, fala assim, eu tenho dificuldade de falar não, então assim, já entra ali para, né, nesse processo já falar, não, vou comer mesmo e tal, e às vezes você nem estava Sim, com fome, você quer agradar, então assim, esse processo que a Vivi falou assim, mas como que eu posso falar um não, né, sem ser assim grosseira? Então, claro que quando você para e respira um pouquinho, você fala, caramba, eu gosto dessa pessoa, a pamonha tá aqui, eu não tô afim de comer pamonha agora, eu não tô com fome, porque se você tá com fome, tudo bem, pega um pouquinho ali, come e tá tudo certo, né? A pamonha não vai estragar os planos. Mas se você não tá e come, aí é o grande ponto. Então você pode de repente falar, olha, agora eu acabei de comer, tô sem fome, mas meu, eu posso levar um para minha casa? A pessoa vai sim, ficar feliz do mesmo jeito, né? Ou de repente, eu não tô com muita fome, mas eu vou pegar um pedacinho para experimentar, porque, né, você fez com tanto amor e carinho. Ou de repente falar assim, agora eu não eu tô bem, depois eu como. Não, daqui a pouco eu pego um pedacinho. Aí a pessoa até esquece, às vezes, e não vai ficar te infernizando, né? Porque tem aquelas pessoas que ficam pressionando, quando sabe que você está fazendo dieta, então aí que parece que todo mundo começa, né, a forçar a barra. Que, por exemplo, se você nega uma salada e não pega lá a salada, ninguém vai ficar te apunhando, né? Mas, de repente, se é alguma outra coisa, assim, os pacientes falam assim, nossa, aí você, meu, não vai comer o doce, a galera cai metralhando. Então, assim, é esse diálogo mais gentil que a Vivi está falando, que ajuda, mas antes disso, eu acho que é perceber se você está consciente mesmo de que é falar um não, né? Se aquilo está sendo por uma questão do tipo privação, eu não posso comer esse alimento porque ele vai me engordar, ou se eu não estou com fome e eu estou respeitando isso, tipo, não, agora eu não preciso desse alimento. Ou eu dou objetivo mesmo, de repente, eu estou realmente me privando um pouco de alguns alimentos, porque eu quero chegar no objetivo X e eu sei que agora esses alimentos não vão me ajudar, porque vão reforçar comer um outro doce depois. Que é assim, né? A saga do doce é assim, gente. Elevou lá o pico de insulina no nosso sangue ali, aí já gasta essa energia de alguma forma, acumula no corpo, já pede mais, né? O açúcar é assim, ele, né, é uma necessidade tipo, um atrás do outro. Eu até falo para o paciente, para você saber que é assim, é o chocolate bis, né? Ele já coloca o nome de bis para você não parar, mas você não consegue ficar num bis, é difícil. Às vezes a pessoa já comeu metade da caixa.
Então, tem questões aí químicas, fisiológicas acontecendo, mas eu acho que o grande ponto é essa pausa, que ele falou, é 1 minuto. 1 minuto é suficiente para você se reorganizar internamente e perceber como que eu tô, né, como que tá meu corpo, quais os pensamentos que estão ali presentes na hora, qual a emoção que tá ali, tá, né, direcionando às vezes para um comportamento, e aí fazer essa pausa para poder, de repente, tomar uma escolha. E você não ser escravo aí das suas emoções, né, dos seus desejos, vai tirando aí o teu, né, o teu objetivo. Então, assim, não é fácil. Para mentes mais destreinadas, ou seja, que está nesse mundo frenético, é mais desafiador ainda. E por isso que a gente tem que, de alguma forma, treinar isso. Não necessariamente só a meditação, né? Mas a gente consegue estar mindfulness só pelo simples fato de você se colocar mais presente nas suas ações. Então, as pessoas dizem assim, mas eu tenho para meditar, eu não... Tem uma linha, né, da prática de mindfulness, que é da Ellen Langer, que é uma pesquisadora, que ela nem fala da prática de meditação, mas ela fala do estado de consciência, de presença, de estar fazendo uma coisa e estar totalmente lá. Então, assim, as pessoas pensam que mindfulness é meditação. Não é a mesma coisa. Meditação faz parte de mindfulness, é um caminho que a gente treina a nossa mente para ficar mais presente, para ter neuroplasticidade, para áreas que têm relação com tomada de decisão, de consciência, elas sejam, né, modificadas de forma positiva. Mas você, só de você estar ali reafirmando para você, agora eu vou trabalhar e vou focar nisso. Tiro todas as distrações de perto e eu fico ali. Aí sustentar a sua atenção. Você vai ficar lá. A mente começa devagar, não. O meu foco é terminar meu trabalho. Então eu vou comer. Então eu tiro todas as distrações. Eu tiro TV ligada, celular ligado, o som ligado. E fico além da mesa com meus familiares, que aí eu acho que isso também é importante, né? A socialização. Mas assim, na hora que eu estiver comendo, eu vou tentar estar de fato, né, no alimento, mastigando mais, sentindo as sensações. Então, a ideia do mindfulness é estar mais presente, mas não assim o corpo físico. O corpo vai estar mesmo, mas é dessa mente junto com esse corpo que vai estar escutando tudo que está acontecendo, né? Como que está a minha emoção? Ah, tem uma emoção. Eu quero muito um bolo de chocolate. Será que é fome física mesmo? Porque a fome emocional ela tem um alimento específico, né? Então, assim, é essas coisas que a gente vai desenvolvendo, né? Quando a gente tem esse processo de autoconhecimento de perceber. Opa, agora tá pedindo um bolo de chocolate, peraí, que emoção que eu não tô querendo enfrentar agora? Que eu não quero olhar de frente, que ela tá aqui presente, que dói, porque é desconfortável. E tem esse ponto, né, Vi? A gente às vezes não quer olhar para isso porque é desconfortável. Para que que eu vou olhar para minha dor agora que tá me gerando, sei lá, ansiedade? Sei lá, uma situação que eu tô vivendo aí de uma ruptura, né, uma possível ruptura. Eu não quero olhar para isso, né, de trabalho que for, gente, de relacionamento. Ah, então eu vou comer doce, para quê? Eu vou fugir daquilo ali. Vou me esquivar e vou buscar um prazer. Porque olhar para a dor, e aí ninguém quer sofrer, é difícil. Porque a gente tem, né, às vezes, mexer alguns pauzinhos, ou trabalhar a aceitação, do tipo, isso aqui aconteceu, não posso fazer nada, e lutar isso daí, né? Do tipo, deixa eu pôr isso aqui lá no passado, na caixinha de passado, agradecer pelo aprendizado e seguir, né, em frente sem ficar lá ruminando esse passado também. Eu acho que tem algumas coisas assim que a gente poderia, né, refletir, né, desse encontro para ver se faz sentido para vocês, né? Acho que o processo de autoconhecimento é o caminho para as verdadeiras, né, mudanças, né? Então, acho que se você faz uma mudança sem olhar para dentro, a chance dela, né, se manter como, né, um estilo de vida fica mais difícil. Porque no próximo buraco que você se vê ali, você volta tudo para trás e aí fica naquele efeito, né, ioiô, que a gente fala do efeito sanfona. Você, tipo, emagrece, aí você engorda, emagrece, engorda. E aí você fica eternamente brigando com a balança. Então, aí tá algumas coisas para a gente pensar, e aí vale a pena, inclusive, vocês colocarem esses processos que já aconteceram na vida de vocês, né? O que que aconteceu no caminho que te fez, né, voltar, né? Então, acho que é importante a gente, né, visitar esse passado algumas vezes para ver, poxa, por que que eu, né, cedi ali, o que que, né, de repente, aí é buscar os sabotadores, de alguma forma, para você poder ter
consciência, porque a partir do momento que você tem conhecimento do que está fazendo você entrar no caminho do sofrimento, é só conhecimento que pode te libertar. Você tem agora a informação. E se você não faz nada, aí vai da sua. Aí você se torna responsável, porque, poxa, tem a informação assim, ah, mas é difícil. Aí realmente a gente tem que trabalhar um passinho de formiguinha, que eu falei. E aí é uma tentativa, né, gente? Acho que pensar assim, eu estou tentando. É muito melhor do que falar assim, não, eu preciso a qualquer custo mudar isso, né? Então, assim, é um processo de aprendizado, demora, leva tempo. Às vezes a gente vai dar uma escorregadinha e tá tudo certo, só volta, né? A meditação a gente fala muito isso, a mente divagou, não, só volta, gente. E não é brigado, tipo, ai, sua burra, você não consegue ficar meditando, você não consegue isso, não sei o quê. Na alimentação e na atividade física é a mesma coisa, né? Então, ah, hoje eu comi um doce. Tá bom, comeu doce, já comeu doce? Não precisa comer agora todos os doces, porque tem aquela ideia do já aqui. Já que eu comi um bombom, agora eu vou comer a caixa inteira, porque eu já estraguei a dieta mesmo, amanhã eu começo. Percebe o sabotador, esse 880? Então, as pessoas, até nisso, né? Tipo assim, falam assim, ah, quer saber? É como se, tipo, ninguém tá vendo, né? Eu, sei lá, fim de semana, né, me comprometi a ter uma alimentação mais saudável e tal, mas aí chegou no almoço, tinha uma lasanha, aí eu comi a lasanha, já acho que a lasanha, coitada, né, não teria problema de comer a lasanha, gente. Mas aí a pessoa pensa que a lasanha não podia. Ela fala, quer saber? Agora também eu vou comer metade dessa lasanha, vou comer sorvete, vou comer a caixa de chocolate, vou comer tudo esse fim de semana. Aí segunda-feira eu começo. Aí o que acontece? A quantidade de comida que você comeu é tão grande que, assim, aquilo que você fez desde o começo da semana se perde. Então, assim, existem vários pontos aí, até porque as pessoas às vezes começam já na escassez, né? Ela começa segunda-feira, assim, em base de alface, frango e batata doce. Então, assim, olha como que a coisa é, né? Tipo, você coloca o seu corpo em escassez, ele não suporta essa escassez toda, porque vai faltar nutriente, vai faltar um monte de coisa. Aí, quando chega o próximo fim de semana, você vai ter oferta, porque muda a rotina das pessoas, geralmente é diferente a alimentação, e aí, de repente, ela se vê diante de, né, de alimento de oferta, e óbvio, né, deixa o corpo muito em escassez, viu, diante do alimento. Aí fica, né, nesses pensamentos distorcidos, que a gente pode um dia até falar a respeito disso, né, a ideia era um pouco até falar hoje, e aí, de repente, aquilo que, né, deveria né, ser um fim de semana perfeito, que as pessoas sempre ficam assim, ah, é o fim de semana, geralmente é o fim de semana que pega mais. Mas hoje o que a gente vai vendo nas dietas, que as pessoas que fazem muito, assim, ainda mais restritivas, que elas não sustentam nem até chegar na sexta-feira mais. Elas já se perdem na terça, na quarta, hoje é no primeiro dia. Então tem gente que fala assim, ah, eu começo bem, mas aí na tarde, às 4 da tarde, eu já não consigo. Porque a pessoa já começa o dia, meu, não comendo nada. Né? Então, assim, olha, assim, a importância do autoconhecimento para perceber, poxa, será que se eu me alimentar melhor no café da manhã, no almoço, né? Tipo, à noite talvez eu não vou comer tanto, porque eu vou estar com o corpo mais nutrido, né? E aí, então, tem alguns aspectos. Então, isso envolve muito autoconhecimento, e não só os profissionais ali ajudando, orientando, que é extremamente importante, mas é você perceber o que você já tem feito com você, né? Quais são os pensamentos que estão fazendo você ter os mesmos padrões, porque se você não muda isso, não vai mudar nada. Você vai continuar fazendo a mesma coisa e repetindo a mesma coisa. Então, às vezes eu faço uma grande restrição, chega fim de semana, como tudo. Começo a fazer exercício na segunda-feira, pegando pesado, chega na quarta, já estou todo arrebentado. Então, não continuo. Então, como que está sendo isso daí, né? Por isso a importância, né, de estar escrevendo no papel para tomar consciência, né, desses comportamentos. Eu acho que é isso. Da minha parte, Perfeito, Ana. E eu acho que um ponto também importante nisso tudo, né? Também é olhar para a organização, né? Porque quando as pessoas falam, ah, eu começo e não consigo, até uma caixinha, né, que teve de até uma conhecida minha, nossa, eu tenho muitos projetos, muitas ideias, eu não consigo colocar. É sair também dessa mente aí, né, tão inquieta, tão produtiva, e olhar para a organização. E eu acho que a organização serve para tudo, né? Tanto na alimentação, porque assim, eu quero me alimentar melhor, mas aí eu abro a minha geladeira e só tem um monte de coisas, né? Eu preciso me organizar para que aquilo não é uma mágica. Se eu quero ter um projeto X, né? Como essa pessoa colocou muito na questão profissional. Então, assim, quem sabe, então, no lugar de ter 15 projetos, vamos olhar para 3 inicialmente, e aí entra a escada, né? sim. Um projeto, dois.
pequenos passos, mas com avanços, né, e olhando para o processo. Eu acho que o processo ele é até mais interessante do que o próprio resultado. Não que o resultado não seja importante, mas quando você olha para o teu processo, eu tenho megas ideias, né? E aí não coloca no papel, então são só ideias. Eu acho que serve para tudo, né? Para exercício, para atividade física, para qualidade de vida mesmo, né? Tanto profissional, pessoal, a vida, né, de relacionamentos. Então, a organização acho que é muito importante. O autoconhecimento não tem como fugir. E eu não sei se alguém gostaria de perguntar alguma coisa, dar algum exemplo, até para a gente, né, Ana, pensar em Sim. encerrar. Estamos aqui já 1h30, É quase. exatamente, é o que eu tô vendo aqui. O pessoal quer fazer alguma pergunta, ou de repente, né, se não tiverem perguntas, ou quiserem depois mandar lá no grupo, né, fiquem à vontade, às vezes até de temas que de repente sejam, né, importantes aí para vocês, que aí agora, esses encontros, a ideia é a gente sempre estar tendo e trazer as questões de vocês para tentar, né, ajudar de alguma forma. Então, se tiverem alguma fala aí que seja. Eu sei que é um assunto que abre um leque imenso, né, tem muitas questões, mas assim, a gente tentou trazer um pouco de cada coisa, mais para vocês, né, terem uma noçãozinha. Aqui a Ellen mandou, eu comecei a organizar a alimentação da semana no domingo, isso tem ajudado bastante, e faz muita diferença, gente. Tanto que quando tem um paciente que já tem uma vida muito corrida, para não cair na ideia de pegar iFood, aplicativo, esse é um perigo hoje, né? Fácil, só clica ali. Às vezes as pessoas ficam seguindo muito perfil de comida, e isso também estimula muito a querer alimentos mais, né, palatáveis. Então, assim, a ideia da organização é te ajudar, é facilitar. Então, ó, por exemplo, eu tenho um costume aqui em casa, que aí eu trago o marido para fazer junto, então, assim, isso é importante, vocês podem trazer a família junto nesse processo. E isso ainda tem um impacto, né, bem positivo, né, na questão mesmo da construção, né, desses indivíduos, quando é criança, principalmente, vai ajudar a ter uma relação melhor com a comida. Mas eu levo meu marido para a cozinha junto comigo. A sorte é que ele gosta muito de cozinhar, e às vezes cozinha até 1000 vezes melhor do que eu. Então, assim, ele vai cozinhando, eu vou lavando a louça, a gente vai curtindo esse momento. Então, assim, quando você já pega um dia e define, sei lá, hoje eu vou lavar os legumes, já vou deixar separado. Depois você pega e fala assim, não, hoje eu vou cortar, já vou deixar tudo separadinho em potinhos. Algumas pessoas até fazem já as marmitas já com aquele, né, tipo, com aquela quantidade. Isso facilita, porque assim, quando você vai fazer a comida todo dia fresquinho, né, você vai levar tempo, né? E entre outras coisas, né? Porque aí tem sempre aquele que está atrasado, enfim. Então vira uma zona, né? Então, quando você consegue organizar, que nem a Vivi trouxe, vai te facilitar uma série de coisas. Então, a minha comida, eu não faço exatamente em marmitas. Teve época que eu já fiz isso. Mas assim, ela já tá lá nas panelas, já tá nos potes. Então, assim, eu chego, já pego, só coloco e esquento. Mas eu não gosto de comida, né, sei lá, congelada ou, né, esquentar depois. Aí eu falo, gente, cada um vai ter que comprar suas batalhas aí. Também não dá para ter tudo, né? A não ser que você tenha uma pessoa cozinhando para você, né? Eu não cheguei nesse nível de vida. Gostaria de ter uma cozinheira e amar uma pessoa que ficasse ali fazendo comida para o tempo todo. Mas é sobre você ter estabelecer ali um mínimo de organização para você conseguir manter esses bons hábitos. Então, assim, não como verduras, tem preguiça de lavar. Gasta um pouco mais e compra já higienizado. Hoje, pessoas acham bem picotado o negócio. Eu não gosto nem de cozinhar. Hoje tem pessoas que você dá o cardápio, você compra a comida e ela faz para você. Eu não quero ninguém na minha casa. Então, já tem as marmitas prontas. Então, assim, as pessoas ficam sempre no problema, mas e o leque de soluções? Aí o mais frustrante. Sim, sim. Sim, E aí é eu falo, interessante esse movimento da Ellen, né? É um passo gigantesco que ela deu de se organizar no sim, domingo, porque aí ela vai ter um reforço na semana. Caramba, minha vida ficou mais fácil, né? É um ato que ela está fazendo para ela de gentileza e de facilidade. sim. Então, assim, Ellen, adorei, Parabéns. adorei, E eu faço isso aqui em adorei a casa, dica Ellen. aí do domingo. Eu, por exemplo, aqui em casa, a gente também tem esse hábito, que às vezes eu tô lá nos meus pais, ou a gente faz no sábado, ou a gente faz no domingo. A gente até lava, enfim, a gente até tem todo um jeito aqui para, né, para a coisa funcionar. E aí, gente, isso serve não só para alimentação, mas às vezes você fixar um horário para fazer o seu exercício físico. Não precisa fazer todos os dias se você não está acostumado.
Então começa um dia sim, um dia não. Se você começou, não começa a querer correr. Começa a caminhar, vai fazendo um passinho de cada vez. Não pense que só academia, caminhada são atividades que são válidas, né? O fato de você limpar a casa já conta. Tem uma série de coisas que depois a gente pode conversar, mas todo movimento impacta. Então, faça os Exatamente. movimentos, não fique tão sentado, né? O grande ponto é esse, né? Mas aí, bom, é um Acho que papo é para outro isso, né, dia. Ana? É um papo para outro dia, senão fica muito extenso aqui. É, Mas quero muito agradecer vocês. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, quiserem mandar para a gente, né, Ana, algo muito específico na área da nutrição, na área da psicologia, fiquem à vontade mesmo, né? Estamos disponíveis aqui para ajudar e cuidar, né? Porque somos cuidadoras, né, hum, de pessoas, cuidamos, né? Tentamos aqui cuidar o máximo também, né, das nossas vidas, de mudanças de hábitos. E é uma troca, né, Ana? É uma troca muito boa, hum. muito boa. Sim, porque a gente aprende muito com vocês, e óbvio, né? A gente, hoje, nós somos profissionais da área da saúde, mas também temos coisas que a gente, às vezes, né, precisa trabalhar. Então, assim, o Sim, grande ponto não deixem aquela ideia de, tipo, amanhã eu vou pensar sobre isso. Que começar, tudo bem, a gente pode dar uma folguinha para vocês, né, se organizarem primeiro, porque eu acho que a ideia da organização é sempre, né, importante antes. Mas não fica assim adiando, né, as coisas que são importantes na vida de vocês. E acho que saúde é uma coisa que a gente não devia adiar, porque tem coisas que a gente faz que a gente não pensa duas vezes. A gente aprendeu sabendo que tinha que fazer. Escovar dente, tomar banho, comer. Mas, então, assim, priorizar a saúde, e aí a gente está falando de todas, né? Às vezes as pessoas não priorizam saúde mental, por exemplo. Como que você vai fazer isso tudo que a gente está falando? Se você não preza por saúde mental, você está, né, todo ferrado, né? Então, assim, tem que avaliar o que está pegando primeiro. E aí, o que está pesando primeiro, você vai trabalhar isso. Então, faz a escadinha, vai dando um passo de cada vez, não faz 10 mil projetos de uma vez, porque você não vai conseguir. Então, você fala, ah, eu sempre, você vai fazer tudo, né, ao eu mesmo acabei tempo. Não pensando, vai dar, não. Isso daí é insustentável, gente. eu sempre uso um exemplo do bebê, né? O bebê nasce, ele não sai caminhando, né? Primeiro ele se fortalece, ele engatinha, ele se segura nas coisas, para depois, né? Ele começa a caminhar, ele tropeça, ele cai. E os Exato. nossos processos também de vida, de mudança, de estilo de vida, é como um bebezinho, né? Exatamente. E aí, gente, se Gente, tratem então com é isso. carinho no processo. Beijo. Beijo, gente. Boa noite. Se cuidem. Um ótimo fim de semana e até o nosso próximo encontro. Até o nosso próximo encontro. Beijo, gente. Beijo, Tchau, gente. Tchau, tchau. tchau.